Pecado é um assunto cada vez mais delicado. É o famoso telhado de vidro que todos têm, mas sabem que não deveriam ter. Com o passar do tempo, o ser humano, cada vez mais vaidoso e autossuficiente, decidiu amenizar os pecados e eles ganharam uma roupagem descolada. O pecado ficou legal. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram os primeiros escritores a desenvolver os chamados pecados capitais. São eles: vaidade, vazio existencial que se transforma em uma necessidade de se fazer melhor que os outros para nos distrair do fato de que não somos nada. Oposto? Humildade. Inveja, dificuldade de conviver com quem é melhor do que você. Dante a retratava como um homem de olhos costurados, querendo dizer que o invejoso deve olhar mais para si do que para os outros. Oposto? Se comparar com você de ontem, não com os outros. Aceitar que sempre vai ter alguém melhor do que você, e isso é normal. Preguiça, pensamento de que o mundo não vale o trabalho exigido. Antigos monges a chamavam de demônio do meio-dia. Após o almoço, eles deviam orar e contemplar a Deus e acabavam não fazendo por preguiça. Então, associaram isso à ação de algum demônio. Oposto? Sentir gosto pelas coisas. Ira. O único pecado que não surge sozinho em você e é considerado justificável. Por que é errado se é só uma reação ao mal que alguém me fez? Nelson Rodrigues, certa vez, escreveu uma história sobre um homem que, desconfiado de estar sendo traído, seguiu sua mulher até um lugar em que descobriu estar certo. Em resumo, houve briga e no fim da história toda uma multidão enfurecida que nada tinha a ver com aquilo desejava que aquele homem causasse algum tipo de sofrimento na mulher, se vingasse de alguma forma. A ira, então, se mostra um pecado mais claro ao ser demonstrada no gosto popular pela violência. O ser humano se satisfaz ao ver a brutalidade contra quem nunca lhe fez mal. Oposto? Misericórdia e perdão. Ganância, muito bem exemplificada pela famosa frase de Schopenhauer: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Não é um pecado monótono, está sempre evoluindo e leva o indivíduo a buscar constante mudança. Essencialmente, te faz lutar contra a vontade de abandoná-la por ser considerado fraqueza ou desistência. Tem forte relação e incentivo do chamado coaching atualmente, que também atua no pecado da vaidade. Gula, prazer pela comida. Havia uma seita na Grécia Antiga que acreditava que o objetivo da vida sábia era deixar de ser obcecado por qualquer forma de prazer. As religiões ao redor do mundo sempre fortaleceram uma ideia de purificação pela privação alimentar. O jejum é um pecado sem profundidade, se resume à escravidão a um objeto, comida no caso. Platão acreditava que manter distância física da comida ajuda a pensar melhor, já que protege seus sentidos de serem iludidos. O filósofo Émile Cioran disse: tornar-se virtuoso pelo cansaço, pela incuriosidade. Já explico. O oposto deve ser a vaidade. No entanto, algo importantíssimo para um processo de mudança de hábito pode ser simplesmente o esgotamento. Cansar da obsessão por comida. Luxúria. Você já sabe a definição. Existe uma lenda de que São Tomás de Aquino, sofrendo com tentações sexuais, teria dito: Senhor, me dê a castidade, mas não hoje. Há uma ideia de que se o sexo não fosse tão reprimido, as pessoas seriam mais felizes. No entanto, isso não tem embasamento, pois a luxúria tem como uma das principais características a destruição de relacionamentos afetivos, além de que a força desse desejo só é tão grande por ser restrito. O tal do prazer proibido. Oposto? Indefinido. Talvez lutar contra a luxúria colocando outros desejos acima do sexo ou tentar derrubá-la como consequência à luta contra a ansiedade, que possui uma intrigante relação com esse pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Partindo desse princípio, o filósofo Kierkegaard, ao analisar o assunto, preferiu então, ao invés de focar nos pecados, focar na forma com que o ser humano lida com eles. Ele separou em 5 estágios. Estético, busca por, através do prazer, escapar da angústia. Desespero, desistência do estágio estético. Ético, escapar da angústia do pecado através de uma vida perfeita. Também resulta em desespero, até porque isso não é possível. Religioso 1, escapar da angústia através da religião, o que gera uma decepção. Religioso 2, salto na fé. Mergulhar na ideia de dependência de um Deus misericordioso. E é aí que eu queria chegar. A parábola do bom samaritano nos ensina muitas coisas. Por ser bem conhecida, muitos acham que não tem como tirarmos mais nada dela. Isso não é verdade. Conhecemos a história. Um judeu caminhava de Jerusalém a Jericó e foi violentamente assaltado. Passou um sacerdote que o viu, mas não fez nada. Por quê? Te explico. Ele não ajudou aquele homem porque estava cumprindo a lei de Moisés. Exatamente. Ele pecou por ser fiel.
Os sacerdotes, para exercer sua função, deveriam passar por todo um processo de purificação que envolvia não poder se sujar e ou as suas vestes, assim como não poderiam tocar em cadáveres. A parábola continua e em outra oportunidade eu posso me aprofundar nela, mas por enquanto vamos nos concentrar no tema. O que entendemos até aqui é que é impossível viver uma vida sem pecado. Podemos pecar até quando buscamos não pecar. Martinho Lutero acreditava, inclusive, não necessariamente que eu concorde 100% com ele, ok? Que todas as ordenanças quase que utópicas de Cristo no Sermão do Monte eram uma forma de Cristo provar que a salvação pelas obras é impossível, mas que, felizmente, temos outra alternativa. Justificação pela fé. Sério, se você esquecer tudo que eu disse até aqui, pelo menos grave essa parte. O salário do pecado é a morte. Jesus foi o único homem a não pecar. Jesus morreu. Logo, pagou um preço que ele não deveria. Pagou a morte, que era nossa. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Ao contrário, confirmamos a lei. Existe uma palavra no alemão que é Nachfolge. Ela foi limitadamente traduzida para discipulado. Não existe uma tradução exata para ela, mas poderíamos arriscar algo como seguir atrás imitando. Pense numa criança tentando imitar um adulto e perceba que ela não vai conseguir imitar com exatidão por limitações óbvias. Mas temos certeza de que o adulto vai achar uma graça ver aquela criança dando o melhor de si para conseguir. E está aí nosso papel no meio disso. Tentar ao máximo sermos perfeitos, assim como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Na nossa realidade, essa perfeição nunca será real, mas a graça nos permite alcançá-la pela persistência sincera, pelos méritos de Cristo. Amém?